Olá pessoal, esse é mais um programa Bem Família e eu convido você para estar ligadinho no nosso programa, que nós vamos falar hoje sobre o Agosto Dourado. Fique ligado! Estamos de volta, pessoal, com o nosso programa Bem Família. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, o Agosto Dourado. E eu convidei hoje uma amiga minha que já participou algumas vezes do nosso programa, a Nanuxa, né? Ela que é enfermeira obstetra e consultora em amamentação. Nós vamos falar então sobre o Agosto Dourado. Então, já agradecendo, Nuxa, mais uma vez. Eu vou chamar de Nuxa, tá, gente? Porque eu já tenho intimidade com ela, né? Eu posso, né? Então, Nuxa, muito obrigada por estar participando, falando desse tema tão lindo que é a amamentação. Né? Eu que agradeço imensamente, né, o convite de novo, né? É um tema que eu sou apaixonada e eu adoro falar. Então, quanto mais a gente fala, eu acho que mais a gente consegue, então, espalhar, né, essa ideia. Muito bem. Então vamos lá, já vamos falar sobre o Agosto Dourado. Claro. O que é o Agosto Dourado? Então, né, o Agosto Dourado, ele veio com o objetivo de difundir, né, o apoio, a proteção e promoção do aleitamento materno. Lá, há 30 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde trouxe essa proposta, né, a fim de melhorar os índices de aleitamento que eram muito abaixos, né? Estava muito aquém daquilo que era preconizado, então, pela literatura. Então, em 1992, a UABA, né, que é uma associação, né, mundial que protege, né, o aleitamento, definiu, então, a primeira semana do mês de agosto como uma semana para a gente promover, né, a amamentação mundialmente. Então, em vários países se discute o tema, se faz propostas, né? E nessa primeira semana de aleitamento, então, materno no mundo, lá em 92 se fez a proposta de que até 2025, pelo menos 50% das crianças com até 6 meses de idade tivessem aleitamento materno exclusivo, né? Só que o que a gente vê na prática, que a gente sabe que a gente já está em 2020, né? E está ainda muito distante, né? Para se ter uma ideia, no Brasil essa taxa não chega a 40%. E se a gente pegar aleitamento materno exclusivo, o que significa isso? Não utilizar outra forma de alimentação, né? Leite materno, seja no seio ou ordenhado, mas leite materno exclusivo, mesmo. 54 dias. É muito pouco, né? Então esse bebê não vai chegar a 2 meses de aleitamento materno, enquanto a OMS, o Ministério da Saúde, recomendam que seja 6 meses, né? Nossa, então, é muito pouco, muito pouco, então a gente ainda está muito aquém. Então, não é só a primeira semana, né? Então, todos os países que participam e adotaram a ideia acabaram adotando o mês inteiro de agosto, então, como um mês para promover, proteger e apoiar o aleitamento. E por que é importante amamentar? Bom, já é unânime, né? Já não há, assim, dúvidas, os estudos científicos são categóricos, né? Que a amamentação ela vai proteger mãe e bebê em diversos aspectos. O que os estudos nos mostram? Que as crianças que são amamentadas, né? Então eu digo que cada gotinha importa. Claro que a gente sabe que quanto mais amamentada a criança for, melhor vão ser os índices e melhor vai ser as vantagens para essa criança. Mas cada gotinha importa, né? Sim. Então, seja um dia, seja uma semana, seja um mês, um ano, 3 anos, a gente quer promover. Então a criança vai sofrer com menos infecções, menos alergias, menos doenças gastrointestinais, melhora do desenvolvimento psicomotor, o sistema imune responde de maneira melhor, então, às doenças e alergias. Para a mãe, também melhora a recuperação pós-parto, melhora a resposta ao apego, melhora o vínculo mãe-bebê. Os índices de câncer de mama e ovário também diminuem bastante, né? Então a gente já sabe que a cada ano de amamentação pode diminuir em até 5 vezes esses índices, né, de câncer de mama e de ovário.
protege contra a depressão pós-parto. Então tem uma série de benefícios, então já é indiscutível, sim, né? Sim, então dessa importância. Isso a gente já sabe que é importante, né? Isso ninguém mais questiona a importância. Então agora o nosso grande objetivo, né, não só profissional de saúde, mas todos os ativistas, né, da amamentação, é promover e proteger. Tá. E por quais são assim as maiores dificuldades na amamentação? A gente falou lá dessa questão dos índices, né, aqui no Brasil, em torno, não chega a 40%, né, de bebês, né, que ficam único e exclusivos da amamentação. E isso tem relação com a dificuldade do amamentar, porque a gente sabe que amamentar dói, né? Tem isso tem relação. Tem muita relação, né? Porque o que acontece? A amamentação, a imensa maioria das mulheres acredita que vai ser algo instintivo, né? Que, então nasceu o bebê, eu vou botar ele no seio, ele vai sair mamando e pá. E não é isso assim, que acontece na prática, comigo não né? foi assim. Não, e com a imensa maioria de nós não é. Eu que trabalho com isso não foi, né? Eu tenho 2 filhas e tive experiências completamente diferentes com elas. Então, quando tu coloca um bebê para amamentar, a gente precisa estar ciente de que não é instintivo, que a gente ensina esse bebê a mamar e essa mãe precisa aprender a amamentar, né? Então, é a posição que eu vou colocar esse bebê no seio, é como eu vou me posicionar, é eu ter segurança de saber os desafios do primeiro dia, saber que se meu bebê está ganhando peso, se meu bebê faz xixi, faz cocô, meu leite está sendo super suficiente, que eu sou o suficiente para o meu bebê, que a dor não é normal, que eu devo buscar suporte para avaliar se está doendo, porque pode ser uma simples correção de pega, como pode ser alguma alteração, né, oral desse bebê, né? A gente sabe que pode ser alteração na língua ou alguma outra questão de motricidade oral que tem que ser avaliada por um profissional. A gente sabe que tem mamilos que são mais desafiadores, né? E toda mama, sim, a maioria das mulheres não vão ter problema se souberem isso. Mas a gente sabe que, como por exemplo, mamilo plano, mamilo invertido, pode ser mais desafiador. Então, até ajustar, até se apropriar da técnica adequada, às vezes pode sofrer uns perrengues, né? Então, é muito fácil a gente desistir quando não tem apoio, quando não tem informação. Porque amamentar um bebê em livre demanda, o que é livre demanda? O bebê resmungou, tu bota a mamar, sem relógio, sem hora, nada definido, tu estar à disposição de um bebê é desafiador. E pode ser frustrante. Claro, porque e cansativo também, né? Cansativo pra caramba. Ninguém está preparado para isso, porque ninguém conversa contigo sobre isso na gravidez. Verdade. Tu não vê outras mulheres amamentando, ninguém fala. Né? Então, quando a gente se depara com essa situação real e se vê sem apoio, sem uma rede para te ancorar e te dar suporte, tu te desespera. É verdade. Então, é muito fácil tu acabar recorrendo a chupeta, a mamadeira, a fórmula, sem antes se informar e saber que é possível, né? Com muito suporte, informação e apoio. Sim. Né? Rede de apoio hoje em dia, eu sempre digo, se há um conselho tem uma rede de apoio. Mas eu não tenho ninguém, Nanuxa, eu não tenho uma mãe, eu não tenho uma sogra, eu não tenho ninguém, meu marido não tem, eu sou mãe solteira, sei lá. Pode pagar, tem uma rede paga, não posso pagar. Se junta com outras mulheres, né? Tem grupos de mães que se apoiam umas às outras e isso é maravilhoso. Que legal, né? Eu acho que é importante assim, até comentar a respeito disso, para que as mães saibam que elas não estão sozinhas. Nunca, né? E que óbvio, claro, o que eu passei, o que tu passou também servem de experiência para as outras também. Sim, e nas minhas redes sociais eu gosto muito de compartilhar não só a minha história, como a história das outras mães que eu atendo e acompanho, exatamente para mostrar a maternidade real. Exato. Né? Que ela tá aí e que é um desafio, mas que é possível com suporte adequado. Claro, com certeza. E assim, bom, a gente sabe, né, que essa questão do amamentar, né, é importante, óbvio, a gente comentou a respeito dessas dificuldades, mas o amamentar, ele dói? E se dói, como é que a gente faz para poder diminuir essa dor? Assim, né? Isso é muito importante. Toda mulher vai sentir um certo desconforto no início da amamentação. Vamos ser práticas. Você nunca usou o seu seio dessa maneira. Então imagina um serzinho plugado ali o dia inteiro, sugando. Então, de um primeiro momento vai ter uma questão de fricção, a pele fica mais sensível, né? E tem questão de ajustes, porque você se preparando no pré-natal, fazendo uma consultoria ou, né, se informando, não quer dizer que tu não vai ter dor ou não vai ter dificuldades.
Sim. né? Então, até a gente conseguir fazer os ajustes, ficar tudo certinho, pode sim causar dor, pode causar fissuras mamárias, que são, né, quando machuca mesmo ali no mamilo, né? Sim, uma feridinha, enfim. A questão da própria pojadura, que é quando desce o leite, que a mama fica muito engurgitada, isso pode doer e pode atrapalhar a pega. Mas esse desconforto inicial é normal, o que não é normal é dor. Isso não deve acontecer, amamentar não deve ser dolorido, amamentar não deve doer. O desconforto das 2 primeiras semanas se resolve com esses ajustes, porque mesmo as mães que a gente acompanha lá do pré-natal e faz a consultoria pós-parto com todos os ajustes, não é imediato, porque às vezes já tem uma lesãozinha ali, que vai levar uns dias para ficar boa. Então é um ajuste que a gente faz, que a gente já orienta, olha, a primeira e a segunda semana são de ajustes e vai ficar tudo bem. E é o que acaba acontecendo, fica tudo bem. Mas agora, dor persistente, o que a literatura mostra? Dor com mais de 2 semanas é a dor persistente. Essa dor não é normal. Não é normal. Isso tem que ser pesquisado, investigado para ver a causa. E buscar um profissional que possa... De preferência, um profissional qualificado que possa te orientar. Porque que a gente vê aí na prática, é muita gente que diz, ah, não, eu trabalho apoio, mas vê na prática não sabe manejar. O manejo clínico da amamentação, que requer muito estudo, né? Requer saber bastante técnica, né? E avaliar o binômio, porque cada mãe e bebê é único. Eu brinco que é um quebra-cabeça. Para te encaixar uma peça na outra, né? Às vezes a gente vai tentando várias pecinhas que são parecidas até achar aquela que é perfeita, né? E que vai se enquadrar. Isso às vezes leva alguns dias, né? E que cada caso é um caso, né? Exato, cada caso é um caso. Vai ter mães que vão conseguir amamentar de maneira exclusiva, que é o nosso objetivo. Vão ter mães que por algum motivo vão ter que complementar e tudo bem, desde que seja realmente necessário. E vão ter algumas mães que não vão conseguir amamentar e tudo bem, a gente tem que acolher essas mulheres de igual. Porque muitas mulheres às vezes veem o agosto dourado como uma afronta. Ah, eu não amamentei, então chega o mês de agosto, eu me sinto mal, me sinto péssima. As redes sociais ficam cheias de imagens de gente amamentando. Não é sobre você, né? Entender que não é sobre você que não amamentou. Por alguma questão, alguma necessidade da criança. A maioria é bombardeada por, por informações que levam ao desmame precoce. Então a gente quer levar essa informação e essa história para aquelas mulheres, né, que ainda estão nesse processo, para elas conseguirem encontrar força, né, uma solução para o seu problema e conseguir amamentar. Porque a gente tem que acolher todo mundo, né? Então não é uma afronta, é exatamente o contrário, é para incentivar e promover. Claro. E assim, eu sei que assim, gente, só para vocês entenderem, a gente tem toda uma programação e a gente tem todo um backstage, tá? Mas eu preciso fazer essa pergunta, eu sei, né, que é totalmente ineficiente, tá? Porque, até vou confessar para vocês, eu quando eu amamentei meu filho, me deram de presente aquele bico de silicone, né? Aquilo ali eu usei uma única vez e vi que era totalmente ineficiente. Mas, né, porque eu vi que o meu filho estava ali puxando, eu digo, quer saber de alguma coisa? Eu sei que o que vai doer um pouquinho, mas é importante que ele esteja alimentado, né? Mas para servir de alerta, e óbvio, claro, nada melhor que uma especialista que fale a respeito disso, né? A questão daquele bico de silicone. Claro, né? acho super importante falar disso. Falar a respeito disso, porque muitas mães, né, no intuito até mesmo de diminuir a dor no processo de amamentação, compra aquilo, mas não sabem o risco que está causando para o bebê. Ele é um apetrecho muito perigoso. Por quê? A gente vê ele sendo difundido ainda na maternidade, porque a nossa realidade é o quê? Que as equipes que atendem puerpério, pós-parto, lá no alojamento, nas maternidades, infelizmente, elas não sabem o manejo clínico da amamentação. Então, na primeira dificuldade da mãe, enfermeira, não tô conseguindo aqui, ó, o bebê não pega, tô sem bico, me dói. Mãezinha, bota isso aqui que vai te ajudar. Só que o que acontece? O intermediário de silicone, ele funciona como um bico artificial. E como todo bico artificial, a conformação dele é diferente na boquinha do bebê. Então, tu imagina um bebezinho que nunca mamou, que está aprendendo, faz um implanting de amamentação já completamente inadequado. Então, a primeira experiência dele com sucção vai ser um bico de silicone, que vai se adaptar de uma maneira não fisiológica na boquinha dele e vai fazer uma pega inadequada. Porque quando o bebê ele vai mamar, ele deve ficar, eu digo, não é boca de peixinho, é boca de passarinho, é aquele bocão aberto, né, com o lábio inferior virado para fora, né, o queixinho encostado na mama, narizinho livre e movimentos de deglutição, não pode ouvir estalo, tem que ser o vácuo
né, perfeito para ele conseguir extrair esse leite de maneira adequada. Se eu coloco um bico intermediário de silicone, ele vai fazer uma pega fechada, ele vai morder. Sim. Então, quanto mais dias... Passa trabalho também. Ele vai ter que fazer mais força para sugar. Sem contar que ele também, daqui a pouco, também não vai querer mais, porque vai passar trabalho. Ele vai ver, poxa, é tão difícil mamar, né? Não que eu quero. Não vai querer mais mamar. E diante da primeira dificuldade, a mãe oferece a mamadeira, que é muito mais fácil, porque é um fluxo contínuo. Opa, teta não. Esse aqui é mais fácil. Isso é mais fácil, daí começa a confusão de bicos e de fluxo que a gente tanto, né, briga para não acontecer. E o intermediário tem um problema além. Como o bebê ele vai fazer mais força, vai fazer uma pega errada no mamilo, enquanto o certo seria uma pega na auréola, né, que é toda parte, ele não toda, mas o máximo que ele conseguir pegar, eu não vou ir com a boquinha no lugar certo, eu vou ir no lugar errado e eu não vou conseguir extrair leite suficiente. Então a minha mama vai ter um estímulo insuficiente. Consequência, cai produção de leite. Consequência, a mãe acredita que não tem leite. Consequência, dou mamadeira com fórmula e termina num desmame precoce, quando mal conduzido e mal orientado. Pois é, né? E aí, eu acho que essa questão é uma questão justamente da gente poder informar. Não, o bico até intermediário, ele tem algumas indicações clínicas que são bem restritas, né? Então, às vezes, bebê que tem a língua presa, anquiloglossia, né? Até fazer a correção, fazer a frenotomia, né? O uso. Pode usar, porque às vezes o bebê ele não consegue ir com a linguinha lá onde tem que ir, porque essa língua está presa. Então, o bico ele pode realmente ajudar para fazer o estímulo certo, mas é temporário, é um apetrecho temporário. Porque eu tô com fissura, vai piorar as tuas fissuras, porque vai ficar uma coisa ali, né, em atrito e vai sangrar, vai machucar mais ainda. Então isso tudo causa um terror na mãe. Claro. Que vai chegando a hora de mamar, ela já se desespera, já cortisol sobe, e cortisol é inimiga da ocitocina. Reflexo de ejeção cai e produção cai. Cai também. Cai também. Estresse, dor, né? Sim, claro. Tudo atrapalha. E existe uma posição correta para poder fazer a amamentação? Não. Não existe posição correta. Tem que pegar assim, tem que pegar assado. Existe uma maneira adequada, né? Por exemplo, né? O bebê tem que estar bem alinhado. O que significa estar bem alinhado? Barriga com barriga, mas pode ser barriga com barriga. Assim, 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 assim. Pode ser um relógio, não tem problema. Sim, não tem problema. Desde que esse bebê esteja com o corpo alinhado ao corpo da mãe e a cabeça de frente para o seio, né? Para aí sim esse bebê não ter que fazer esforço de virar a cabeça. Ele vai conseguir ficar exatamente de frente para a mama. E a gente vai estimular esse bebezinho a abrir a boca. E quando o bocão tiver de passarinho, a gente faz o encaixe. Importante eu estar confortável para eu trazer esse bebê para mim, né? Eu posso estar deitada, eu posso estar semi-deitada, eu posso estar de pé. Então, desde sentada, que, enfim, né, tem que estar confortável, né? Porque a gente sabe, principalmente à noite, a amamentação noturna, né? A gente quer que seja o mais fácil possível para as famílias. Então, a gente orienta, né, como se faz a prática da cama compartilhada com segurança, a gente orienta como se faz a amamentação deitada com segurança, porque o que vai fazer esse bebê deglutir, né, é uma pega perfeita. Então, se ele está mamando com uma pega perfeita, ele pode mamar de ponta cabeça, que o leitinho vai direto com peristaltismo lá para o estômago. Né? Diferente de uma mamadeira, que tem que ser sempre, né, com a cabeça inclinada, né, para não ter risco de aspiração. Então, a mamãe pode amamentar na posição que ela quiser. Tanto que a gente brinca que depois que os bebês estão grandes, tem o Mama Sutra, né, que a gente faz uns desafios, né, de Mama Sutra nas redes sociais, que é as 1000 posições que os bebês acabam mamando depois de maiores. Né? Bacana. E quando é que a gente pode procurar um especialista? Ainda na gestação, né? O momento ideal seria no pré-natal, né? Eu amo orientar no pré-natal, porque eu acho que é um momento que a mãe está ali tranquila, não tem ainda o estresse de ter que alimentar um nenê, não tem o estresse do nenê chorando, família pressionando. Então, tu vai ainda no pré-natal te informar, pegar todas as técnicas, informação, ler bastante, orientar os teus familiares que vão estar contigo nesse momento, o que tu deseja, para que todos respeitem o teu desejo, né? E saibam como conduzir diante de qualquer dificuldade. E se mesmo assim, depois do pré-natal, que ninguém está imune, tiver alguma dificuldade, diante do primeiro problema, dor, o bebê está com dificuldade de ganhar peso, dúvidas, enfim, qualquer coisa ali que não esteja 100%, chama um profissional, né? Que pode ser consultor em amamentação, né? Que
que pode ser daqui a pouco um pediatra amigo da amamentação, porque a gente sabe que nem todos os pediatras acabam sendo amigos da amamentação, né? Mas quem é e tem o seu guarde no coração, são os profissionais mais adequados, então, para te orientar nesse momento. Certo. E a questão assim dos bebês prematuros, tem alguma diferença no processo de amamentação? Sim, tem, vai depender do quão prematuro esse bebê é, né? Eu trabalho numa maternidade de grande porte, né? Então, eu trabalho em centro obstétrico e UTI neonatal, então a gente acompanha esse processo, né? Então, tudo depende, porque um bebezinho que nasce pré-termo, o que é pré-termo? Aquele bebê que não chega a ser prematuro, mas que veio um pouquinho antes, né, com 36, 37 semanas, até 35, são bebês que pode ter já maturidade neuronal para mamar, peso, tamanho para mamar, mas às vezes não conseguem se coordenar, né, na função respirar, deglutir, sugar, então é difícil. Pode faltar de maturidade nesse sentido. Então, às vezes, por segurança, são bebês que não vão já de cara conseguir mamar e não vão ser liberados já num primeiro momento, né, de mamar, mas que com um acompanhamento de fonoaudiologia, né, e outro profissional que seja especialista em aleitamento materno, que pode ser enfermeiro, que pode ser um nutricionista, um pediatra, um materno-infantil, ou o próprio pediatra, né, a chance de sucesso é imensa. Porque daí a gente vai oferecer leite de maneira segura para esse bebê, né, evitando mamadeira sempre que possível, né. A gente sabe que vai ter situações que a mamadeira vai ser inevitável, mas a gente vai orientar essa mãe como ofertar para esse bebê prematuro, caso seja necessária a mamadeira. Mas também é legal de explicar para as mães que tem alternativas que protegem a amamentação, inclusive para prematuros. Agora, prematuros mais extremos, né, aqueles bem pequenininhos, que nascem com menos de 1 quilo, né, com 26, 27 semanas, é um desafio. Porque são bebês que vão ficar bastante tempo ainda sem mamar, sem deglutir nada, recebendo dieta por sonda, né? Até começar a fazer teste de sucção para ver como é que eles se saem na coordenação, né? De deglutir e respirar. Então é um processo lento, onde a equipe multidisciplinar, o que é muito importante, né? Ninguém faz nada sozinho. Pediatra, enfermeiro, nutricionista, fonoaudiólogo, né? Então, são os profissionais que vão trabalhar com essa família para que esse bebê consiga sair da UTI neonatal mamando, que é o nosso grande objetivo, e a gente comemora quando isso acontece. Coisa boa, né? Quando bom. Isso acontece. É muito bom. Legal. Gente, assim, o papo tá ótimo, a gente podia ficar aqui, né, o dia todo falando, né, do assunto, mas enfim, Núcia, eu sei que tu também tem os teus compromissos, quero te agradecer imensamente, Obrigada. Né, por ter... Eu que agradeço. ter colocado ali na tua agenda, né, esse espacinho, então, pra gente poder falar sobre esse tema lindo, maravilhoso, que eu adoro também, tá? Então, gente, se você gostou do nosso programa, então vai lá, curte, comenta, compartilha e espero vocês, então, no nosso próximo Bem Família. Muito obrigada! A clínica do Dr. Walter Macedo Júnior implantou o que há de mais moderno na odontologia para que seus pacientes possam planejar o seu tratamento em diversas especialidades, como implantodontia, odontologia estética e ortodontia. Os procedimentos são mais rápidos e resultados fantásticos com os sistemas digitais. A clínica Dr. Walter conta também com laboratório próprio, equipamentos de última geração e avançadas técnicas odontológicas. Visite o nosso site e conheça a tecnologia que adotamos.